Então, nessa parte, né, a gente vai ver medidas de dispersão, porque às vezes, né, as medidas de tendência central não são suficientes, né, para representar um valor. Não serve nem a média, nem a moda, nem a mediana. Às vezes elas são iguais, por exemplo, né, e não representa bem determinado conjunto, tá? Então, nesse caso, a gente precisa das medidas de dispersão. Então, vamos ver o conceito aqui de cada coisa. Amplitude de um conjunto é a diferença entre o maior valor e o menor, tá? Isso é amplitude. Então, você tem lá um conjunto de números, o maior deles menos o menor deles se chama amplitude, tá? É essa variação aí. Então, aqui um exemplo, 2, 8, 6, 9, 8. Nesse grupo, o maior é 9, o menor é 2. Então, a diferença se chama amplitude. Vamos ver o que é variância e desvio padrão. Então, a variância, né, a formulazinha dela que está na apostila aqui, ela é um pouquinho enjoadinha, mas vamos passo a passo. Primeira coisa, vamos ver o que a gente tem aqui como exemplo, né? Considerando as notas de um mesmo aluno em matemática durante um ano. Então, as notas dele aqui, né, de 5 notas. Primeira coisa que a gente faz é achar a média dessas notas. Então, eu vou achar a média, eu vou somar tudo e dividir por 5. A média está aqui, é 7. Então, primeira coisa, a gente achou a média. Depois, a gente fez a diferença de cada nota e a média. Então, isso se chama desvio. Cada nota menos a média. 10 menos 7, 8 menos 7, 6 menos 7, 2 menos 7, 9 menos 7. Então, tem aqui os resultados, né, de cada desvio. Não é desvio padrão, é desvio. A diferença entre cada nota e a média. E aí, o que a gente faz, né? Esse desvio médio aqui nem precisa achar. Já vamos direto, né? Desvio médio é como se fosse a média dos desvios, tá? Desvio médio. Mas eu não preciso disso para achar a variância, tá? Se por acaso no exercício pedir desvio médio, é só você achar a média do desvio. Mas para achar a variância, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada desvio encontrado, eu vou elevar ao quadrado cada desvio, vou somar, dividir pela quantidade de termos, e aí eu tenho a variância. Ok? Então, a fórmula é essa aqui, ó. Tá vendo? Cada termo menos a média, esse tracinho, esse X aqui esse X com esse tracinho, né? Ele chama de média. Ele representa a média com esse resultado aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Ô, Média. Patrícia, o desvio padrão e a variância é a mesma ou é Não, diferente? é diferente. Diferente, sim. Então, olha, variância. Cada termo menos a sua média, o resultado eleva ao quadrado. Tá? Depois, o outro termo menos a sua média eleva ao quadrado, e assim vai, né, sucessivamente. Divide pela quantidade de termos, você tem a variância. Então, aqui a gente tem a variância passo a passo, tá? Primeiro acha a média, depois acha o desvio, depois eleva esses desvios ao quadrado e acha a média, ok? Eu só não preciso aqui do desvio médio para achar a variância, não é necessário. Então, se vocês quiserem escrever para achar a variância aí passo a passo, né? Então, para achar a variância, não é variante
que fala, primeiro você acha a média, depois você acha desvio, depois você acha, eleva o desvio ao quadrado e faz a média de novo desses resultados. Soma e divide. Ok? Então, a gente já tem aqui passo a passo, a apostila já tem aí o passo a passo. Também a gente vai fazendo exemplos, né? E aí, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ok. Agora vamos entender os Ô, conceitos. Patrícia, só uma coisa. Você Ah, falou média, desvio, desvio ao quadrado, soma e divide. O quê? isso. Esses resultados aqui, ó. Porque depois que você fez o desvio aqui, elevou o desvio ao quadrado, tá vendo? Aham. Você vai somar, tá vendo que ele tá somando aqui? Ele tá somando todos os desvios ao quadrado e dividindo pela quantidade de desvios. Ah, tá. O soma e divide é para fazer a média dos desvios ao quadrado. Exatamente. Isso Ah, aí. tá. Isso mesmo. Bom, entendido os procedimentos, a gente tem que falar um pouquinho sobre o conceito. Que às vezes, né, a pergunta que vai estar lá no Enem, no vestibular, é sobre o conceito, né? Não vai pedir para você fazer conta, mas vai pedir para você interpretar os resultados. Olha só o que ele comenta aqui. Valores próximos uns dos outros originam desvios padrão menores, enquanto valores muito afastados uns dos outros dão um desvio padrão maior. Ok? O que ele está falando aqui? Desvio, né, é essa diferença aqui, ó, entre cada termo e a média. Então, quando eu tenho valores muito altos, né, e valores muito baixos, eu vou ter essa diferença aqui, ó, né, de desvio padrão, tá? A palavra desvio já dá essa ideia pra gente, né, o quanto um é maior e o quanto o outro é menor. Então, olha só, quanto mais próximo de zero o desvio padrão, mais homogênea é a distribuição dos valores da variável. Então, o desvio padrão bem próximo de zero significa que a diferença entre os seus termos não é muito grande, né? Você tem termos mais ou menos parecidos, por isso que ele fala aqui de mais homogênea. São mais próximos, os termos são mais parecidos. Agora, distribuições heterogêneas apresentam maior desvio padrão. Ou seja, vamos supor que você tem um conjunto assim, ó. Um número é 1, o outro número é 3, o outro número é 50, o outro número é, sei lá, 120. Olha o tamanho da diferença entre os termos. Essa é uma mistura heterogênea. Então, eu vou ter um maior desvio padrão. A mistura homogênea seria mais ou menos todo mundo pertinho, né? O 3, né? De novo, o 2, né? 3 de novo. Aqui eu tenho uma mistura homogênea. Aqui é uma mistura heterogênea. Menor desvio padrão, maior desvio padrão. Ok? O desvio padrão é dado na mesma unidade da variável. Então, se você estiver falando de nota, desvio padrão também é nota. Se estiver falando de altura de pessoas, né, em metros, então o desvio padrão também é dado em metros. Ok? O desvio padrão é a medida de variação mais utilizada, né? Porque ele é o que mais
pode representar em ambos os casos um grupo, ok? Ele é o que melhor representa, então ele é o mais usado, né, por técnicos, né, de times, descobre lá, né, ele fica na dúvida, né, os jogadores têm a mesma média de gols, né, tem a mesma média de defesas, como é que ele faz para escolher? Então ele vai, matematicamente, se ele tiver essa estratégia, ele vai fazer o desvio padrão de cada jogador. E aquele que tiver menor desvio padrão é o que ele vai escolher. Porque quando ele tem um desvio padrão muito alto, ele tem, né? Então é aquele jogador que tem jogo que faz muito gol e tem jogo que não faz, por exemplo, gol nenhum, né? Ok? Tem um comentário aqui na página anterior, aqui embaixo, mais uma observação. Quando numa distribuição a variância é igual a zero, não existe dispersão. Ou seja, se aqui, essa tua variância, esse resultado aqui der zero, né? Então, quer dizer que aqui em cima foi zero. Essa soma aqui deu zero, né? Para essa soma dar zero, quer dizer que não tem dispersão nenhuma. Então, né? Você não tem como você achar nada mesmo, ok? Aí eu acho que a gente tem exemplo aqui na apostila desse caso. Se não tiver, mas eu acho que tem quase certeza que tem. Se não tiver, depois eu procuro uma atividade que tenha isso. Então vamos lá, número 1, aí, situações para resolver. Em um concurso público, é aprovado o candidato que possui o maior valor da nota média. Da nota média. A gente está falando aqui de média. Considerando-se 4 disciplinas. Em caso de notas médias iguais, o que possui maior valor da mediana deve ser aprovado. Então, aqui passou para uma segunda análise, né? Se eu tenho aqui candidatos que têm médias iguais. Então, eles vão analisar o quê? A mediana de cada um. Se tiver maior mediana, é aprovado. Se ainda o equilíbrio persistir, será aprovado o candidato mais regular. Anselmo e Bruno são candidatos que obtiveram o melhor desempenho no concurso. Então, tá aqui as notas de cada um, né, nas 4 disciplinas. Se ambos possuem média igual a 81, então não precisa nem achar a média, né, se somar tudo e dividir, já está feito aqui. Média 81, mediano 80. De acordo com as regras estabelecidas, qual candidato vai ser aprovado no concurso? Então, ele quer o mais regular, ou seja, o que tem menor desvio padrão. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu fiz meio direto, mas eu vou explicar o que eu fiz aqui. Acho que eu vou até fazer de novo, para vocês lembrarem direitinho. Deixa eu só pegar uma folha. Então, o que a gente vai fazer? Vamos achar a variância. Variância é igual a quê? Cada valor menos a média. Tanto faz qual que você coloca primeiro, se é o maior, se é o menor, tá? Por quê? Porque eu vou elevar ao quadrado, então o valor vai ficar positivo, tá? Então, vou fazer do Anselmo. Então, 79 menos a média, 81, mais 80 menos a média, 81, ou 81 menos 80, tanto faz. Depois, de novo, 80 menos 81. Depois, de novo, 85 menos 81. Dividido por 4. Porque foram 4 desvios que eu encontrei. Então, o que eu fiz? Eu achei o desvio. Tudo bem?
elevei ao quadrado, somei os resultados e dividi por 4, porque eu tenho 4 desvios. Muito importante, né? Se pedir uma coisa dessa, por exemplo, no Enem, que você não escreva desse tanto assim, né? Que se você lembrar da fórmula, você pode fazer direto, que você economiza tempo, né? Você já faz essa subtração aqui, ó, né? Mentalmente. Então, 81 menos 79, 2. Você já eleva 2 ao quadrado, né? Você já põe 4. Quanto mais rápido você fizer, gente, melhor. Aqui vai dar menos 1 ao quadrado é 1. Aqui também vai dar menos 1 ao quadrado também é 1. E aqui vai dar 4 ao quadrado, 16. Tudo isso dividido por 4. Então, você tem aqui 22 dividido por 4, 5,5 é a variância. Então, esse aqui é do Anselmo, né? Vamos fazer agora do Bruno. Vou fazer junto, não. Agora eu vou esperar um pouquinho. Esperar vocês fazerem aí, já eu faço. Ok? Então, eu achei aqui a variância. Então, o desvio padrão é a raiz de 5,5. Então, a gente não vai nem achar essa raiz de 5,5, não. Vamos, né? Vamos supor que você está lá no Enem, você não tem calculadora. Então, feito do Bruno aí já? Tudo ok, gente? Tá pronto aí? Alguém precisa de mais um tempo? É só comentar. Bateu as respostas, a variância aí do Bruno deu 69. Sim, sim. Beleza. Então, o que a gente vai concluir, né? Que o mais regular tem desvio padrão menor e eu não preciso nem achar a raiz para saber que o desvio padrão menor, né? Mais regular, menor desvio padrão, a gente já colocou aqui. Então, é o Anselmo. Agora, pessoal,
Convenhamos aqui, vamos pensar. Se você tivesse no Enem, precisando muito economizar seu tempo, dá para perceber nesse caso aqui, né? Eu não digo que é sempre, mas dá para perceber nesse caso aqui que o Anselmo é mais regular, né? Olha as notas do Anselmo: 7,9, 80, 80, 85. Agora olha do Bruno: 7,2, 7,4, 8,6, 9,2. Então, a mais baixa do Anselmo é 79, a mais baixa do Bruno é 72. Então, a menor do Anselmo e a menor do Bruno, e a maior do Anselmo é 85, e a maior do Bruno é 92. Então, dá para perceber aqui, ó, quem é mais regular, quem tem desvio maior. Tá vendo? Porque aqui é muito baixo, aqui é muito alto. Então, o desvio do Bruno é maior. Então, eu tenho certeza que o desvio padrão dele é maior. Né? Então, o desvio aqui do Anselmo é menor, é mais regular, portanto, desvio padrão menor. Ok? Só que, né? Aí é que tá, né? Poderia colocar lá o Anselmo, né? Eu não acredito que seria a letra B. Não acredito que eles empatam em todos os critérios, né? Para colocar aqui o terceiro colocado. Então, nesse caso, né? Como tem uma grande diferença entre as notas aí, dava para saber quem é mais regular, ok? Mas é importante saber fazer a conta, gente, porque, né, vai que, né, esses resultados aí não estejam tão, né, distintos assim. Então, vamos lá, número 2. O desvio padrão é uma medida estatística de variabilidade que permite avaliar o grau de dispersão dos valores de um conjunto em torno de uma média desses valores. Considere a tabela de frequência na qual estão relacionadas as idades de todos os alunos de uma classe. Então, está aqui a frequência absoluta. Um aluno tem 15, 2 alunos 16, 3 alunos 17, 4 alunos 18. A frequência absoluta é a quantidade. Existe também a frequência relativa, não sei se vocês se lembram. Vou só comentar. A frequência relativa seria aqui a porcentagem de cada frequência absoluta. Esse cachorrinho é da vizinha, viu, gente? Não é a Juju. A Juju tá quietinha aqui dormindo. Não sei se vocês estão ouvindo. Então, vou responder aqui. Letra A. Determine o valor da média de idade dos alunos da classe. Então, média ponderada. Ok? 1 vezes 15, mais 2 vezes 16, mais 3 vezes 17, mais 4 vezes 18. Então, aqui a média é ponderada. Tudo bem? Todo mundo chegou aí? 17? Sim. Então, vamos lá. Letra B, calcule o valor do desvio padrão. Nesse caso, a variância também você vai fazer ponderada. Então, vamos lá, ó.
Vou fazer aqui de novo, tá? Eu vou pegar cada idade menos a média, elevar ao quadrado, e eu vou multiplicar aqui pela frequência. Depois a outra idade, 16, menos a média, e vou multiplicar aqui pela frequência 2. A outra idade, 17, menos a média, eleva ao quadrado e multiplica pela frequência 3. Tá bom? A outra média, 18, menos a média, multiplica pela frequência 4. Na hora de dividir, eu vou dividir por 10, tá? Porque a minha frequência é 10. E eu não vou dividir por 4, né? 4 desvios ali. Né? Porque aqui eu estou fazendo média ponderada, a variância também é ponderada. Certinho?